Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço um resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. E vamos aos destaques. O custo do trigo tem alta de 31%, mas relação de troca é favorável. Reforço nas pastagens ajuda a otimizar os custos de produção do leite. Posição do STF sobre demarcações de terras indígenas pode ser alterada. Remates da Conexão Delta G superam expectativas na temporada de outono. A área da abertura oficial da colheita do arroz está sendo preparada. Ourinhos cedia nova etapa passaporte para a morfologia do cavalo crioulo. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Damos as boas-vindas à Rádio Missioneira de São Luís Gonzaga, que passa a veicular o programa. Estão conosco ainda as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Itapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho e Difusora de Arroio Grande. Vamos conferir de início a previsão do tempo aqui no programa O Campo em Notícia. Nos próximos dias, a umidade e o frio predominam no Rio Grande do Sul. Segundo o boletim agrometeorológico da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, formatado em parceria com a Emater e o IRGA, neste sábado, o deslocamento de uma área de baixa pressão entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina favorece o aumento da nebulosidade e provocará chuva na maioria das regiões, com possibilidade de temporais isolados nas faixas norte e nordeste. No domingo, ainda ocorrerão chuvas fracas e isoladas nos setores leste e nordeste, enquanto no restante do estado permanecerá o tempo firme com nebulosidade variável. Entre a segunda e a quarta-feira, a propagação de uma área de baixa pressão em uma frente fria manterão grande variação de nuvens e provocam chuva em todo o estado. Os totais previstos deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na zona sul, faixa central e região metropolitana. No restante do estado, os valores oscilam entre 35 e 50 milímetros e deverão alcançar 60 milímetros na fronteira oeste, Serra do Nordeste e nos campos de cima da serra. E o momento agora é de conferirmos as notícias agrícolas desta semana. O custo do trigo tem alta de 31%, mas relação de troca é favorável. Segundo estimativas da FECOAGRO, apesar da elevação no custo, preços trazem melhor vantagem na cultura desde 2013. O segundo levantamento de custo de trigo safra 2021, apurado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, aponta que os custos totais, incluindo gastos com insumos, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros, para plantar um hectare de trigo nesta safra é de R$ 4.305,01, considerando a produtividade de 60 sacas por hectare. Com isso, o custo da saca ficou em R$ 71,75. Isto representa um aumento de 31,74% em relação à safra passada. Considerando somente o desembolso, o produtor vai ter um custo de R$ 3.187,02 por hectare, elevação de 32,48% em um ano. O produtor vai precisar colher 37,94 sacas de trigo para cobrir o desembolso e 51,25 sacas por hectare para cobrir o custo total. Entretanto, o estudo aponta uma melhora substancial na relação de troca desde a safra 2013, reduzindo em 16,88% o número de sacas de trigo
para cobrir os custos de produção, levando em conta o preço do trigo de R$ 84,00 a saca em 1º de junho de 2021. Para o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, os produtores estão sendo incentivados a aumentar o plantio em função dos preços atrativos e também por estarem mais capitalizados devido aos bons preços e à boa safra de verão. O preço pago ao produtor pelo trigo, ele aumentou mais que esses custos de produção. Então, a relação de troca, continua ainda sendo favorável. Por isso que o produtor está aumentando a área. Na avaliação do economista da FECOAGRO, Tarcísio Mineto, os produtos que têm custos em dólar foram os que mais sofreram impactos. Segundo o dirigente, estes custos dolarizados tiveram impacto forte, trazendo reflexo direto no custo. Explica ainda que a cada safra o produtor vem antecipando as compras dos insumos e com isso conseguem preços inferiores àqueles que deixam para adquirir mais próximo ao período do plantio do trigo. Na avaliação da FECOAGRO ainda, o Rio Grande do Sul poderá colher uma safra de 3,5 milhões de toneladas de trigo, com aumento de área de mais de 15%, ultrapassando 1 milhão de hectares, o que há 6 safras não acontece no estado. Com umidade no solo acima da ideal, a cultura do trigo foi semeada em ritmo lento na região de Juí e apenas nos municípios onde a intensidade das precipitações foi menor. Segundo o informativo conjuntural da Emater, 30% da área está implantada nesta regional. Os produtores retiraram sementes e fertilizantes das cerealistas e cooperativas e estocaram nas propriedades para agilizar a semeadura assim que a umidade do solo estiver conforme os parâmetros recomendados. Na regional de Santa Rosa, as atividades de semeadura são executadas com cautela. Cerca de 44% das áreas já receberam as sementes, predominantemente de variedades de ciclo longo que apresentam boa germinação e número adequado de plantas por metro quadrado. A cultura da soja em rotação com arroz irrigado no estado novamente registrou crescimento. Nesta safra 2020 e 2021, foram colhidos 370.594 hectares, o que representa 39,2% da área de arroz no Rio Grande do Sul. O levantamento mostra que houve um crescimento de 205,8% na área dos últimos 10 anos. Os números apurados pelos extensionistas do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, revelam ainda um aumento de 8,62% na comparação com a área de soja na safra anterior. A avaliação é que este crescimento se deu em função da evolução da macro e microdrenagem das propriedades com mais investimentos, bem como o surgimento de novas tecnologias, minimizando as perdas por excesso hídrico que ainda ocorrem, porém com menor frequência. A área da abertura oficial da colheita do arroz está sendo preparada. Evento terá a presença de universidades e empresas públicas e privadas que apresentarão novidades para os produtores. A área da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas, que ocorrerá de 16 a 18 de fevereiro de 2022 na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão, já está sendo preparada. O evento, que chega à sua 32ª edição, terá como tema a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares, novos desafios. Conforme o coordenador do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, na Zona Sul, André Matos, responsável técnico pela área, os trabalhos estão praticamente concluídos, restando apenas a sistematização do espaço para a cultura da soja. Matos reforça também que uma das mudanças para a próxima edição será a ampliação da lavoura para o ato da abertura da colheita. Salienta a participação de universidades como a Universidade Federal de Pelotas, de Santa Maria e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul novamente este ano, além das empresas públicas como IRGA, Embrapa e Epagre de Santa Catarina e também das empresas privadas. O coordenador do IRGA Zona Sul frisa também a área com pecuária e a irrigação, com pivôs instalados com foco nas culturas de grãos e pastagens. Então a gente vai ter 3 modos de irrigação presentes no evento: irrigação por aspersão subterrânea e de superfície,
com sul camalhão. Então é algo que vai se trabalhar muito fortemente, a irrigação, que justamente está linkado ali aos novos patamares sugeridos pelo tema do evento, né? Onde a irrigação vai mudar aí os patamares das culturas de sequeiro em várzea, né? A gente já está vendo a soja estabelecida e uma tendência de crescimento do milho nos próximos anos. O evento, organizado pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, com correalização da Embrapa e apoio do IRGA na condução das lavouras, seguirá o formato híbrido com atividades presenciais e online. A programação contará com as vitrines tecnológicas, feira, palestras e debates, homenagem e ato da abertura oficial. O programa Troca-Troca de Sementes da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural recebeu pedidos de 14.087 sacas de sementes para a safrinha neste ano de 2021. Destas, 4.508 sacas são de milho híbrido convencional, 9.468 de milho híbrido transgênico e 111 de sorgo. Foram 4.600 pedidos de agricultores pertencentes a 165 entidades de 142 municípios. A entrega ocorre nos meses de novembro e dezembro. Já para o período da safra, foram 122.478 pedidos de sacas de sementes, atendendo 43.600 agricultores de 491 entidades em 391 municípios. Desse total, foram 58.307 pedidos de sacas de milho híbrido convencional, 59.848 sacas de milho híbrido transgênico e 4.323 de sorgo. A entrega vai acontecer de julho a setembro. Entre janeiro e maio de 2021, 77% das amostras de colmeias com mortandade de abelhas no Rio Grande do Sul apontaram a presença do ingrediente ativo fipronil, inseticida de amplo espectro utilizado em vários tipos de culturas. O resultado foi divulgado pelo chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Rafael Friedrich de Lima. No período avaliado, foram coletadas 18 amostras de colmeias que registraram mortandade, algumas em 100% das abelhas. O material recolhido foi enviado para o Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas da Universidade Federal de Santa Maria. Em 69% dos laudos, havia ainda a presença de mais de um ingrediente ativo. E em 2 amostras foram registradas as substâncias carbofurano e fluoquinconazol, de uso proibido no Rio Grande do Sul. Posição do STF sobre demarcações de terras indígenas pode ser alterada. Segundo especialista, posição pode trazer riscos a interpretações distorcidas ao que diz a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, após intensa discussão e avaliação, fixou as diretrizes para demarcações e ampliações de terras indígenas no país. Entre essas diretrizes, o STF definiu que a demarcação das áreas indígenas deve ser restrita àquelas ocupadas e habitadas em caráter permanente e no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, o marco temporal fixado para aferir a ocupação indígena para fins de reconhecimento e demarcação de terra indígena é 5 de outubro de 1988. Passado 12 anos deste emblemático julgamento, o STF decidiu apreciar novamente a questão. A reanálise deste tema teve início em sessão virtual no último dia 11 de junho, interrompida por pedido do ministro Alexandre de Moraes. O primeiro e único voto, até então apresentado do ministro relator Edson Fachin, visa alterar o entendimento relativo ao marco temporal da ocupação indígena que havia sido fixado no julgamento do caso Raposa Serra do Sol. Segundo o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, sem sombra de dúvida, a Constituição Federal autoriza a União a reconhecer os direitos originários e efetuar a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas. Contudo, de acordo com o especialista, a leitura atenta da Constituição norteia a seguinte conclusão: se faz necessária e indispensável a comprovação da ocupação tradicional da terra indígena, são consideradas terras tradicionalmente ocupadas as áreas habitadas em caráter permanente pelos índios e o direito ao reconhecimento e demarcação deve ser limitado aos índios que comprovam na data da promulgação da Constituição estarem ocupando, habitando e utilizando a terra indígena. Não há na Constituição um dispositivo para a criação de territórios indígenas sobre imóveis
legitimamente adquiridos há décadas, ou às vezes até mais de século, por proprietários e seus antecessores. Tampouco sem pagamento de indenização pelo valor da terra, como preconizam e defendem os autodenominados defensores da causa indígena. Em conclusão, de acordo com Bus, na hipótese de mudança da posição do STF com relação ao requisito do marco temporal da ocupação indígena, estará aberta a porta para, a critério da posição ideológica predominante na FUNAI e no governo federal, proliferarem processos administrativos distorcidos em relação ao texto constitucional, com vista à criação de territórios indígenas em flagrante afronta aos direitos de produtores rurais que cumprem a função social da propriedade em imóveis legalmente adquiridos com o fruto de seu trabalho. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 76,46 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 257,59 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 85,53 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 156,85 a saca de 60 quilos. E o trigo, preço médio de R$ 82,39 a saca de 60 quilos. E o programa O Campo e Notícia vai fazer uma parada rápida e retorna em seguida com mais informações. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa O Campo e Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 10,69 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 8,83 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,98 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 9,71 o quilo vivo. E o leite, R$ 1,89 o litro.
Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Em reunião extraordinária, conselheiros do Fundesa aprovaram a liberação de recursos para aparelhar o programa Sentinela, que atua em conjunto com as forças policiais na fronteira do Rio Grande do Sul, com o Uruguai e a Argentina. O objetivo do programa, bem como o do Guaritas, que atua na divisa com Santa Catarina, é coibir o trânsito ilegal, o contrabando e o descaminho de animais e produtos de origem animal em território gaúcho. O fundo já aportou recursos ao longo de 2020 e início de 2021 para a aquisição de equipamentos para as barreiras móveis e produção de material de comunicação, como vídeo e folders. Foram liberados quase R$60 mil para a construção de estrutura em propriedades com guarda temporária de animais em Santa Rosa e São Borja. Os locais serão utilizados para a permanência de animais apreendidos durante as operações das equipes até a comprovação da propriedade ou destinação ao abate sanitário. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, emitiu nota demonstrando preocupação frente ao grave cenário que se encontram os produtores de aves e perus que trabalham em sistema de integração no estado. As seguidas mudanças no formato de trabalho e as constantes exigências de adequações e melhorias nas plantas levam os produtores a fazerem investimentos altos e de longo prazo conforme a entidade. A FETAG lembra que também ocorrem mudanças na qualidade de ração e genética dos plantéis, o que vem diminuindo a taxa de conversão dos animais e gerando dificuldade para os mesmos alcançarem os coeficientes de bonificação. Na avaliação da federação, isto diminui cada vez mais a rentabilidade e, por muitas vezes, inviabiliza a continuidade na atividade, uma vez que os ajustes de porcentagem pagas ao produtor não seguem na mesma frequência. Reforço nas pastagens ajuda a otimizar os custos da produção de leite. Segundo a Gadolando, momento é de aproveitamento máximo das forrageiras e trabalho de rotação. Com a alta nos custos de produção do leite devido à valorização da cultura do milho no mercado, os produtores buscam alternativas para viabilizar a atividade. A otimização no uso das pastagens de inverno vem sendo cada vez mais utilizada e incentivada junto às propriedades para que o criador possa driblar esta elevação de preços dos insumos e garantir a qualidade do produto. Segundo o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang, o milho, que compõe pelo menos 60% da alimentação das vacas, é o custo de maior impacto atualmente. Lembra também que nas últimas 3 safras, o produtor foi prejudicado pela estiagem, com a impossibilidade, em muitos casos, de fazer a silagem adequada. O dirigente reforça também que neste momento é preciso otimizar os recursos diminuindo o concentrado, mas não tirando totalmente este recurso. Outra dica é a utilização de recursos industriais como bagaços de laranja, maçã, uva e cevada que podem ser analisados. O presidente da Gadolando aconselha aos produtores que aproveitem o máximo de cortes ou pastoreio da vaca para diminuir os custos. Um conselho que tem e que todo mundo que puder deve fazer e está fazendo é aproveitar que agora estamos na entrada do inverno, temos tido chuvas, embora o azevém atrasou, mas ele está agora vindo, aveia, azevém, então você tem que fazer o máximo de cortes, seja cortes para servir no coxo, seja para misturar no mico, ou então pastoreio, o máximo que tu puder para nós podermos reduzir esse concentrado, diminuir um pouquinho nossos custos. De acordo com a técnica da Gadolando, Iris Beatriz dos Santos, existem técnicas que podem ser usadas para amenizar os efeitos indesejáveis da estacionalidade, como a sobressemeadura de espécies forrageiras de inverno em áreas anteriormente ocupadas a espécies perenes de clima tropical. Para Iris, também é necessário considerar que não são somente a produção e o valor nutritivo da forragem que variam durante o ano, mas também as exigências dos animais em pastoreio. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está conduzindo um estudo junto com o Ministério da Agricultura em mais de 400 propriedades rurais do Rio Grande do Sul para avaliar a biosseguridade do gado bovino. Os dados levantados pelo estudo servirão de base para realizar a avaliação de procedimentos de manejo e de biosseguridade adotados em propriedades rurais com bovinos no país.
Com base nessas informações, será possível estabelecer diretrizes visando mitigar o risco de introdução e disseminação do vírus da febre aftosa nestas propriedades. A amostragem foi definida de forma estratificada, levando em consideração a proporção de propriedades existentes em relação ao total do estado. As propriedades foram divididas em 7 categorias, indo de produtores micro, que têm de 1 a 10 cabeças de gado, até propriedades muito grandes, com mais de 5.000 bovinos. A criação do Instituto Desenvolve Pecuária foi tema de palestra online organizada pela Federacite nesta semana. O presidente da entidade, Luiz Felipe Barros, foi o convidado pela federação, que reuniu seus associados no encontro virtual. Na ocasião, Barros apresentou o Desenvolve Pecuária, seus integrantes e o perfil dos associados do Instituto. Lembrou também do modelo de governança criado para a entidade. O presidente do Desenvolve Pecuária também aproveitou a ocasião para apresentar as comissões de trabalho e o foco de trabalho de cada uma delas. O evento também contou com a participação do vice-presidente do Desenvolve Pecuária, Paulo Ebsen, e o presidente do Conselho de Administração, Ricardo Giuliani. Remates da Conexão Delta G superam expectativas na temporada de outono. Valorização dos animais registrou médias acima das alcançadas no ano passado. Os remates realizados pelos integrantes da Conexão Delta G nesta temporada de outono superaram as expectativas iniciais. A previsão era de uma valorização semelhante à que ocorreu no preço do gado gordo neste primeiro trimestre, entre 35% e 40% em relação ao mesmo período de 2020. Contudo, a elevação foi maior tanto nos leilões que ofertaram animais comerciais como naqueles que ofereceram genética, conforme ressalta Eduardo Eschenberg, um dos diretores da Conexão Delta G. O que se viu foi depois uma valorização muito acima dessa projeção inicial. Ficamos aí numa média de 60%, mais de 60% ou até 100% em determinados leilões ou em determinadas categorias, mostrando que realmente a projeção, né, da nossa atividade pecuária, ela está muito boa, e isso obviamente gera no produtor, no criador, a segurança e o interesse de investir, principalmente de realizar a busca, né, em animais diferenciados que vão trazer um resultado melhor dentro do seu negócio. A Eschenberg destaca que todos os eventos realizados pelos integrantes da Conexão Delta G nesta temporada de outono, como o remate anual da Fazenda Nova em São Paulo, o leilão virtual Revolution e o remate CP Produção e o remate Conexão Pampa de Outono no Rio Grande do Sul, aumentaram suas respectivas ofertas em relação ao ano passado e registraram um grande crescimento em termos de faturamento. Foi realizada nesta semana a live de lançamento do Freio de Ouro 2021. O evento online contou com a participação do presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, Onésio Prado Júnior. O presidente da entidade lembrou que a associação se preocupou muito com a divulgação e transmissão das provas e que um dos objetivos é o crescimento do cavalo crioulo, por isso houve um investimento grande no trabalho de redes sociais e uma equipe para fazer o trabalho de transmissão das atividades da ABCC via seus canais oficiais que continuarão ao longo deste ciclo. Só no ano de 2021 já são mais de 1.030.000 visualizações em suas plataformas. Prado Júnior reforçou que a ABCC está tendo a satisfação de servir como referência para outras raças. O município paulista de Ourinhos realiza neste final de semana a exposição Passaporte para Morfologia. Organizado pelo Núcleo Sem Fronteiras de Criadores de Cavalos Crioulos, o evento vai classificar mais 8 exemplares, 4 machos e 4 fêmeas, para a Nacional da Morfologia, realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, que ocorrerá no início de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O jurado será Lauro Varela Martins. O presidente do núcleo, João Canto Porto, informou que o evento conta com a participação de mais de 130 animais, contando os incentivos. Além disso, ressalta os projetos futuros para a expansão da raça na região. Hoje, são pelo menos 60 associados entre criadores e usuários e o desafio é, em 2022, realizar novas atividades de fomento. E agora é hora de conferirmos as agendas de eventos e de remates. Os
remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Nestor. No dia 22 de junho ocorre o leilão As Temperadas. Serão ofertados 14 lotes dos melhores ingredientes da genética calabaça, além de 3 lotes de pôneis. O evento inicia às 8h30 da noite pelo canal do programa Cavalos Crioulos. O remate está a cargo da Macedo Leilões Rurais. Informações em macedoleilõesrurais.com.br. No próximo dia 25 de junho, acontece o leilão de produção da GAP Genética, na oferta 200 reprodutores e 130 novilhas, 40 touros brancos e 15 ventres Braford. O remate começa às 2 da tarde com transmissão pelo Terra Viva. Remata a Estância Bahia Leilões com a parceria de Trajano Silva Remates. Informações trajanosilva.com.br. Dia 27 de junho é dia do leilão Arte e Movimento da Cabanha Matarazzo e convidados. O remate da raça crioula começa às 10h30 da manhã pelo canal do programa Cavalos Crioulos Oficial. No martelo, a Parceria Leilões. Informações em parcerialeilões.com.br. Obrigado, Leôncio. E as informações dos eventos são com Andréia Odriozola. Tudo bem, Andréia? Olá, Nestor. Na próxima terça-feira, dia 22 de junho, o Instituto Desenvolve Pecuária promove o seu primeiro evento online com uma palestra sobre brucelose bovina. O palestrante convidado é Matheus Paranhos da Costa, professor adjunto do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp. O evento vai começar às 6h30 da tarde e poderá ser acompanhado pelo canal do YouTube do Instituto Desenvolve Pecuária. Para o programa Campo em Notícia, Andréia Odriozola. Obrigado, Andréia. E o programa O Campo em Notícia faz um novo intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. As práticas sustentáveis na produção agrícola para contribuir com o meio ambiente foram destaques no Agropauta Técnica Agrícola. Conversamos com Herculano de Medeiros Neto, técnico agrícola florestal, diretor de meio ambiente da Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões e integrante da Comissão de Meio Ambiente da diretoria do Sintargues. Nosso tema hoje
vai ser sobre a questão do meio ambiente. Nós tivemos a comemoração do Dia do Meio Ambiente recentemente, toda uma semana dedicada também a discussões, a debates, e o meio agrícola, obviamente, ficou nessa discussão também tão importante, porque ele é parte fundamental desse trabalho. E a gente vai conversar agora aqui com o Herculano de Medeiros Neto, que é técnico agrícola florestal, diretor de meio ambiente da Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões e também integrante da Comissão de Meio Ambiente da Diretoria de Sintargs. Herculano, prazer te ter aqui conosco. O prazer é nosso. A gente agradece a oportunidade aí de debater e trazer um pouco, conversar um pouquinho sobre essa questão ambiental aí com os colegas técnicos agrícolas e demais pessoas interessadas no assunto. Bom, Herculano, de início, o que é importante, né, para o meio rural manter essa preservação no qual a gente fala tanto? A gente sabe que produtores têm muitos exemplos positivos, mas obviamente que é importante cada vez espalhar mais essa mensagem da preservação. A gente pensa assim que, se nós pensarmos que é no campo onde é o início de todo o sistema, digamos assim, né? Então acho que é fundamental, importantíssimo o produtor ter essa consciência ambiental, né? Porque afinal de contas ele vive disso, dessa interação com a natureza. Então a gente entende que é fundamental que ele tenha esse conhecimento, né? Que ajude a preservar o que ele tem lá dentro, né? E os programas governamentais vão de encontro a essas necessidades também, né? Então, do ponto de vista assim, de preservação ambiental no meio rural, como eu disse, é importantíssimo que o agricultor tenha essa consciência, né? Que ele interaja com a natureza, e onde é o início de tudo, né? Perfeitamente, acho que um recado importante, né, que o produtor tenha essa consciência. Bom, e a gente falando enquanto técnicos agrícolas, né, que são importantes e fundamentais também dentro desse processo, como é que o técnico agrícola se insere dentro dessa questão? Eu acho que o técnico agrícola se insere justamente nesse ponto que a gente falou ali, que uma vez o produtor rural lá, o agricultor, ele sabendo, ele tendo esse entendimento, né? Logicamente ele tem esse entendimento, né? Mas que as pessoas como um todo têm essa consciência ambiental que ali começa, né? Eu acho que é fundamental o técnico agrícola, que eu já comentei antes nos programas governamentais, né? Que o técnico agrícola ajude a disseminar essas informações, né? Essa própria extensão rural, que o técnico agrícola aprende lá quando estava lá na escola, né, que ele ajude a disseminar essas práticas de conservação de solo, né, práticas modernas de produção, sem agredir o meio ambiente, técnicas de proteção ambiental. Acho que é fundamental o trabalho do técnico agrícola junto a esses produtores. E o técnico agrícola é aquele técnico, é aquela pessoa que está sempre diretamente trabalhando com o produtor, né? Até porque a história do técnico agrícola ele já vem, às vezes, de uma família rural, né? Então ele vai para a escola, aprende a moldar essas técnicas, e ele tem que ir para a propriedade e disseminar essas informações junto ao agricultor. Eu acho que aí é o papel mais fundamental do técnico agrícola, é disseminar essas informações, pulverizar essas informações junto ao meio agrícola, de modo a melhorar essa interação do agricultor com o meio ambiente. Claro, é importante, né, ser um agente dessa transformação, né, que seria um papel importante para o técnico agrícola, correto? Correto, é dessa forma que a gente pensa, e a gente tenta incentivar sempre os colegas que vão nesse caminho, né, que o que eles aprenderam de teoria, eles devem, então, praticar isso junto com o agricultor, né? E o técnico agrícola é a pessoa capacitada para isso, porque, como eu disse, ele é a pessoa que estava lá na zona rural, veio para a cidade, ou veio para uma escola agrícola, aprendeu essas práticas. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube.
Vamos trazer agora o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. Em Faxinal de Soturno, na região centro do estado, a Secretaria de Agricultura do município incentiva criadores de gado de leite e de corte, sendo que nos próximos dias será realizada uma compra de 800 doses de sêmen, 500 para gado de leite e 300 para gado de corte, que serão distribuídos ao longo do ano para cerca de 200 agricultores produtores faxinalenses. Conforme o secretário da pasta, Gilceu Casarim, cada comunidade possui uma pessoa que é encarregada de fazer as inseminações e armazenar os materiais necessários para o procedimento. Além disso, a Secretaria conta com um médico veterinário para dar suporte aos criadores na aplicação de vacinas, castrações e atendimentos de doenças, sendo elas urgências ou emergências. A família do agricultor Bruno Somavila trabalha com o gado leiteiro há 2 gerações e atualmente possui cerca de 80 vacas na propriedade localizada na Aninha São Luís. Para ele, a ajuda é importante para o aumento da produtividade. É uma qualidade do rebanho e uma via de mão dupla, porque se nós conseguirmos produzir mais, também aumenta o retorno para o município, afirma o produtor. Lembrando que a produção mensal na propriedade é de aproximadamente 30 mil litros de leite, que são recolhidos pela Campal e entregue à Dália Alimentos em Encantado. Especial para o Campo Notícias da Rádio Integração 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Jones Nogueira, das rádios Delta e Difusora de Bagé. Encerrou-se em Lavras do Sul a 33ª edição da Feira Nacional Rotativa de Ovinos, a Fenovinos, que contou com a participação de 377 ovinos. A feira teve um incremento de mais de 50% no número de inscritos em relação à última Fenovinos, com a participação de 78 cabanhas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e 43 expositores. Destaque também para a comercialização. O remate da 33ª Fenovinos obteve um faturamento de mais de 500 mil, com a comercialização de mais de 1.000 ovinos, sendo 995 de rebanho geral e 22 animais de elite. O carneiro mais valorizado foi o Corredale Grande Campeão, vendido pela cabanha Letícia de Barra do Quaraí por 35 mil. Como já é de praxe na Fenovinos, no último dia os expositores escolhem a cidade sede da edição seguinte da exposição, que tem caráter itinerante. A 34ª Fenovinos será em Santana do Livramento, no ano em que o Sindicato Rural da cidade completa 100 anos e que a Arco, fundada em Livramento no ano de 1942, completa 80 anos. De Bagé, das rádios Difusora e Delta FM, para o Campo em Notícia, falou Jones Nogueira. Cláudia Hatz, da Rádio Soledade. O projeto Aquários, que tem a Cotrijal como uma das parceiras, lança a plataforma IDT, que ajudará os produtores rurais de soja a avançarem no processo de digitalização e uso de ferramentas do Agro 4.0. Para o presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, ASBRAP, Marcos Ferraz, que mediou a live, o projeto Aquários é um novo rumo do campo. Não sofreu descontinuidade durante todos esses anos, sempre foram desenvolvidas muitas máquinas. Stara tem pelo menos 8 máquinas inovadoras, máquinas precisas. Nós tivemos também, através da Cotrijal, um avanço extraordinário na chegada dessas informações até os seus associados. E a saúde do solo ela é indispensável para que possamos alcançar alta produtividade. Outra temática que nós estamos trabalhando é a questão da condutividade elétrica do solo. A condutividade elétrica do solo é uma ferramenta muito utilizada nos Estados Unidos e na Europa também para a definição de ambientes de produção, as zonas de manejo, e que no Brasil ainda é pouco conhecida por grande parte dos produtores. Em especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade, Cláudia Hatz. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. E o programa O Campo em Notícia vai para um novo intervalo. Retornamos em seguida.
O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. E estamos de volta com o programa O Campo e Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. O Agropauta Entrevista conversou nesta semana com o presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas no estado do Rio Grande do Sul, o Sintargues, Luiz André Sasso. Na entrevista com o Rejane Costa, abordou como tema o trabalho do técnico agrícola e a sua importância no setor agropecuário. Hoje eu vou conversar com Luiz André Sasso, presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul, Sintargues. E o nosso assunto é o trabalho do técnico agrícola e a sua importância para o setor agropecuário. Tudo bem, Sasso? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rejane? Muito obrigado. Um grande prazer estar participando do programa juntamente com vocês aí, de antemão agradecendo a oportunidade de falar dessa categoria, dessa profissão tão bonita, tão gratificante que é o técnico agrícola, a técnica agropecuária. Então vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o papel do técnico agrícola nas diversas frentes de trabalho que se inserem no campo, né, Sasso? Então, quais são as principais áreas de atuação deste profissional? Eu sei que são muitas áreas de atuação, mas quais são as principais que a gente pode citar e falar um pouquinho delas? Bem como tu falaste, o técnico agrícola ele está inserido em toda a construção, em toda a parte, a área da agropecuária, né, no desenvolvimento da produção de alimentos. É uma vasta área. Aqui no Rio Grande do Sul, existem técnicos agrícolas atuando no setor público, setor privado, cooperativas, a aviação e assim por diante. Todo o setor que produz, setor produtor, existe a categoria do técnico agrícola ali como um braço, com uma mão, com uma mente, trabalhando juntamente com a sociedade, comunidade, levando sua colaboração, a sua participação nesse tema que é vida, né? Que é essencial, que é a transformação do alimento via produção. Então, o técnico agrícola está inserido em todas essas áreas, na parte pública, na parte privada, no setor de indústria, na agroindústria. Então, onde tem produção, existe um técnico agrícola.
Então, Sasso, nós podemos falar um pouquinho agora sobre realmente o que o técnico agrícola faz dentro das propriedades, dentro de instituições, até mesmo dentro de escolas que fazem a formação tem o curso, né, de técnico agrícola, técnico agropecuário. Então, assim, qual é o trabalho? Assim, é conscientizar o produtor, é ensinar como orientá-lo, né, na verdade, como fazer o sistema de produção. Qual é o real trabalho do técnico agrícola junto às propriedades rurais? Então, como já falei, instituições, enfim. Depois, as escolas agrícolas, a gente fala em separado. Tudo bem, Jane. É assim, o seguinte, o técnico agrícola, ele tem a função de levar a tecnologia ao produtor, levar aonde há essa construção, essa elaboração da produção. O técnico agrícola ele planeja, executa, ele acompanha e fiscaliza os projetos agropecuários, ele administra propriedades rurais, realiza levantamentos topográficos, elabora e monitora programas preventivos de sanidade na parte animal ou vegetal e na indústria. Atua nos programas de assistência técnica, como extensão rural, no caso a nossa Emater, fazendo os seus projetos ali, dos programas que o governo estadual e federal tem. Então, essas são as principais e algumas, né, das responsabilidades dos técnicos na formação de técnico em agropecuária. Além de prestar atendimento a todos os produtores que assim precisam, tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. Pública, nós temos hoje as mais conhecidas aqui no Rio Grande do Sul, que é a SEAP-DR, né, a nossa Secretaria da Agricultura do Estado. Temos a Emater, o IRGA e as cooperativas, né? A parte da aviação também está inserida, assim como a indústria, a agroindústria. Certo. E a gente agora podia falar um pouquinho sobre a questão da formação do técnico agrícola. E aí eu gostaria que tu explicasse para a gente, Sasso, a questão das escolas técnicas agrícolas, né, que existem em todo o nosso estado, né? Qual é o papel? Elas fazem a formação do técnico, né, em agrícola e em agropecuária, né? Essa seria a formação básica do técnico agrícola. Depois, digamos assim, essa formação ela é continuada. Como é que funciona, assim, para a gente poder entender um pouquinho sobre isso? Pois não, Jane. No Brasil, essa aí é uma legislação, porque nós temos uma lei que nos regra, né? Que mais adiante eu posso passar ela para vocês na íntegra. Mas no Brasil há cursos de agropecuária de nível técnico, né, de ensino médio, superior, que é o tecnólogo, e o pós-graduado, né, que são as especializações. E há uma série de cursos de especializações em diversos setores da agricultura, pecuária e do agronegócio. O curso técnico em agropecuária é um curso de nível médio e pode ser oferecido em modalidade integrada, quer dizer, junto ao ensino médio, ou subsequente, que é após a conclusão do ensino médio, que pode ser também com modalidade presencial ou à distância, no caso da EAD. Os cursos em agropecuária têm uma duração média de 3 anos e confere certificado, né, de nível médio entre as disciplinas ofertadas. Podemos citar administração de empresas rurais, aí entra a agroindústria de alimentos, aí vem a avicultura, apicultura, enfim, bovinos de corte, de leite. É uma gama muito grande que não daria nem tempo para a gente citar todas aqui. Entra toda a parte, né, desse aprendizado aí, para dar o suporte aí aos produtores e às empresas.
A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube e também no nosso canal no Spotify. E esta semana é a vez do Agropauta Web Talks, que abordará o tema segurança jurídica do produtor rural. Participam o advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados, o assessor da presidência do Sistema Farsul, Luiz Fernando Pires, e o presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta, Daniel Jobim Badaraco. É nesta segunda-feira, às 19h, pelo YouTube. Na próxima sexta-feira, o Agropauta Live Series vai falar sobre gastronomia com o cozinheiro e assador René Barbachan, a partir das 18h, no Instagram da AgroEffective. Terça-feira, às 19h, é dia do Agropauta Técnica Pecuária, sobre a preparação do cavalo para as provas funcionais, com o técnico da ABCC, Felipe Cássia Maciel. E eu quero deixar para vocês que estão nos ouvindo o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço do Agropauta Web TV é youtube.com/agroeffective. Vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho para receber as novidades e deixa o seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o nosso podcast. No Instagram, também procure por AgroEffective. Nos sigam também nas outras redes sociais, como o LinkedIn, o Twitter e o Facebook, e fiquem por dentro de todas as nossas notícias e programação. Lembrando para vocês, aqui o Agro tá on. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia é da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Até semana que vem.